trevas. Na boa, você podia esticar a mão, você não via nada. Eu não vou dizer que foi fácil, foi complicado. Os intercessores picaram a mula, sumiram, foram embora. De repente eu escuto o demônio gritando, vou matar todo mundo, o pai e a mãe desesperados, Senhor tem misericórdia da minha filha. De repente objetos começaram a bater na parede perto de mim, panela, sei lá. Eu não sabia se era tipo poltergeist voando sozinho, se a menina estava arremessando. Estava tudo trevas. Eu simplesmente reuni minhas forças, Senhor tem misericórdia, me ajuda. Uma resistência. Quando houve a treta lá no céu, a peleja, a guerra de Lúcifer contra Miguel. Então, lá no céu, eles foram expulsos do paraíso e caíram na terra. Né? Então Jesus viu Satanás como um raio cair na terra, aqui, em dimensões paralelas, nós estamos aqui, estão junto com a gente, e ainda tem demônios que estão presos, e Deus vai abrir o poço do abismo, que vai sair Abaddon, tudo, né? Então vai ter tempestade sim, na vida teremos aflições, não está escrito que não vamos ter problema. Todos os profetas, todos os apóstolos passaram por dificuldade, passaram por lutas e venceram. Por isso, são mais que vencedores. O cara foi preso, açoitado, mas mais que vencedor. Sabe o que é ser mais que vencedor? É você usufruir de algo chamado galardão. É você ter a honra e o privilégio de entrar na Jerusalém Celestial pela porta da frente, é ter acesso à árvore da vida, né? Que tem os frutos da árvore da vida. Então é algo, é você ceiar com Deus, né? Na mesma mesa. Vídeo muito interessante, fica até o fim que você vai se surpreender. Se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o canal. Isso não custa nada para você e é tudo pra gente. Vamos assistir o vídeo. Você sabia que existe um segredo bíblico capaz de transformar qualquer relacionamento, mesmo quando parece não haver mais saída? No livro digital Amor com Propósito, um guia divino para relacionamentos prósperos, você vai descobrir como reacender o amor, restaurar a paz no lar e criar uma união que resiste a qualquer tempestade. Não é teoria, são princípios práticos baseados na palavra de Deus, prontos para você aplicar hoje. Será que o seu relacionamento já poderia estar vivendo isso? Baixe agora e descubra. Tem mais 2, 3 anos. A Ana Beatriz esteve aqui com uma teoria que é meio assustadora, né? Que a marca da besta pode ser o celular que a gente tem na mão. Eu tenho. Você já ouviu sobre isso? O celular está aberto, a câmera dele está tudo pegando seus dados, colhendo, capturando informações. Reconhecimento facial. Na palma da mão, né? Uma coisa. Mas é mais do que isso, que muita gente não tem acesso ao celular olhando mundialmente. Mas hoje, com toda essa reformulação do mundo, com medidas de contenção e tudo mais, para impedir que as pessoas se contaminem, nós criamos a plataforma para favorecer o grande reset, que é algo já proposto pelo Klaus, que é o líder do Fórum Econômico Mundial. Já se fala nisso. Já se fala nisso. E hoje é uma ideia aceita. O que é o grande reset, segundo o que ele está falando. Legal. E o que você acha que vai ser na verdade. Não, é empírico, ele já deixou claro o que deixou é. Claro? Deixou claro, tem vídeo, tem informação sobre isso. Eu achei que era um reset monetário, é isso? É o seguinte, pegado. Tá. Al Gore, em 2006, ele cantou uma bola do aquecimento global. Né? Aí em 2007 foi laureado, né? Com prêmio Nobel, tudo. De repente, ele caiu meio que no esquecimento. Vieram geofísicos e vieram com uma teoria, não pode ter aquecimento global porque os oceanos refrigeram a Terra. Tem mais água do que terra. E isso meio caiu no esquecimento. Agora, é interessante resgatar isso, curioso a data, né? Isso é bem em 2023. Por quê? E que a gente monta o calendário, é muito preciso com as profecias que Jesus estabeleceu, que a Bíblia estabelece. Olha só que legal, eu acho fantástico isso. Quanto mais você estuda, mais você vê a presença de Deus. Eu acho um absurdo a pessoa não acreditar na existência divina. Deus não joga dados, né? O nosso corpo é perfeito demais. O Einstein falou isso, né? Einstein falou isso, exatamente. Então, perfeito demais. Imagina, estou esperando um filho, né? O Liam. Então, você vê a formação, a célula, ela sabe exatamente onde está. Ela tem um registro biológico. Né? No mínimo já tem o sabe. Máximo. Ela tem se você tentar misturar as células que vão formar o músculo cardíaco, misturar com as células que vão formar o cérebro, ela sabe que estão no lugar errado, elas se agrupam com a célula certa. De onde veio essa informação, né? Então, uma bússola biológica que Deus colocou em toda a sua natureza. Tudo muito perfeito, a sinergia de tudo é muito perfeita. Então, quando a gente começa a ter um olhar mais depurado, você vê a presença de Deus muito presente em todos os detalhes, todas as nuances da vida, da existência. Então, quando Jesus ele narra em Mateus capítulo 24, ele está no final dos tempos o amor vai se esfriar, está evidente, está esfriando. Então, com perdão, galera aí que pensa diferente, com todo respeito a vocês, mas vamos ter um avivamento do Brasil. Né? Então, assim, Benny Hinn veio para o Brasil 10 anos seguidos,
esse ano do avivamento, agora o Brasil é isso e vai ser acontecido. Não acontece, porque o amor está esfriando. A Bíblia deixa muito clara, né? A gente vê um ódio também ganhando espaço, né? Demais, demais. Não mais agora. Porque o ódio é a ausência de amor, ou não? Ausência de amor, exatamente. Então, porque quanto menos amor, mais sim, o amor se esfria. Aflora o ódio. Aflora o ódio, exatamente. Porque quem tá bem na vida não vai odiar, né? Quem tá com amor, tá preenchido com amor. O ser humano ele é seduzido, né? Pela questão da ganância, do dinheiro, da soberba, da vaidade. É a vaidade. Tipo o filme Advogado do Diabo. Essa vaidade continua perene nos nossos dias. Tá reverbera. Advogado do Diabo é o filme. E o filme, né? Do Al Pacino, tudo. A vaidade segundo o filme, é o pecado preferido do... mas ele pega mesmo, ele laça o ser humano, ele fagocita, ele te seduz aquilo ali. Eu sou bom, eu sou isso. Quer dizer, é muito tênue para você cair. Então tem que vigiar e orar sem cessar, como a Bíblia coloca. Se eu deixar de vigiar, eu caio. Eu sou humano, eu caio, eu erro, eu aprendo com meus erros, eu sangro, eu choro. Mas a questão é você não se manter no erro. A Bíblia retrata os feitos e as falhas dos homens de Deus. Ninguém é super-herói. Só Jesus, né? Passou limpo. Então todo mundo errou, coloca ali falhas. Davi, né? Foi homicida, tudo mais, foi adúltero. Sansão, né? Fez um monte de bobagem também. E está entre os heróis da fé. Então Deus ele vê, né? O erro ele faz parte do acerto. A gente vai errar, vai cair, vai levantar. Então Jesus ele pontua um detalhe interessante. Eu acho isso fantástico. A gente vai estudando, vai desdobrando. Ele está falando sobre o reset ainda. O reset, sim. Eu estou buscando a raiz aqui. Eu não perdi não. Ainda o mente está funcionando bem. Muito bem. Muito bem. Então Jesus ele narra o quadro atual. Vai ter terremotos, etc. O amor vai o amor se esfriar, guerras, pestes. Guerras e rumores de guerra. Rumores de guerra. Mas ele dá um sinal para alinhar isso daí. Não vai passar essa geração que essas coisas aconteçam. O que quer dizer então isso? Ele deu um norte ali. Na geração, pelo conhecimento judaico, mas a Bíblia narra isso muito claro, tem 70 anos. A gente vem âncora para esse Salmo 90:10, um exemplo. Então tem 70 anos, uma geração bíblica. Israel torna-se nação em 14 de maio de 1948. A partir daí, interessante, teve lua de sangue aí, depois teve a Guerra dos 6 Dias, lua de sangue novamente para anexar Jerusalém ao território de Israel. Aí o que acontece? De 14 de maio de 48 até 2018, passou um período de 70 anos exato. 2018, o presidente dos Estados Unidos, quem que era? 2018 já era o Trump. Biden ou Trump? Não, Trump. 2018. O que o Trump fez em 2018? De importante, para desdobramento do mundo espiritual. Em 2018 ele era o presidente. E está lá, eu já falei sobre isso, na Notre Dame tem novos ordens seculares. Isso, nova ordem mundial. E ele faz, dentre muitas coisas que ele fez, inclusive o genro dele fez muitos acordos de paz com Israel, mas ele mudou a embaixada americana para Jerusalém. Isso tem um desdobramento enorme, para o mundo espiritual, um desdobramento enorme. Né? Então tá chancelando uma profecia bíblica, muito claro. E justamente ele foi o 45º presidente norte-americano. Para o satanismo, o número 9 é muito importante, porque ele ganhou 9 pedras de 4 mais 5, 9. Então, caramba, que assustador isso, muito doido, né? Ele deu uma saída francesa, claro, ele fez o que tinha que fazer, para não desgastar a imagem, ele se afasta. Entra o Biden. Você acha que ele volta? Claro que volta. A Rússia ajudou ele. Ele não é inimigo do Putin. Foi comprovado pela CIA que ele ajudou, a CIA ajudou ele nas eleições americanas. A CIA ou Pentágono. Um serviço de inteligência americano. Acho que foi a CIA. Ou os russos ajudaram? Não, os russos ajudaram, mas a CIA comprovou que os russos realmente influenciaram na eleição americana. Foi a CIA. Mas aí até divulgaram isso nas mídias, mas abafaram o caso, né? Então a Rússia ajudou. Então eles têm uma parceria, não são inimigos, né? Agora com o Biden, claro, o governo Biden ele precisava de sair de cena para não desgastar a imagem. Aí sim a Rússia pode tretar com a Ucrânia, né? Então é uma saída estratégica. Eu acredito, né, que o Trump volta. Ele volta, ele já é candidato oficial às eleições e já tem maioria de voto para uma pesquisa. Vai ser em 2000? Nesse ano, 2024, acho que começam as preliminares, né? Aí, a abertura. Mas ele volta. Com certeza ele volta. Fica registrado. Trump voltará. E ele já tem uma intenção de voto, tudo mais. Então você começa a ver a coisa sendo mapeada. Jesus deu a data. Então, e outro detalhe, a Bíblia fala de sinais astrológicos. O que são? Antes, para você olhar para o céu, a lua não vai ter a sua cor, tudo mais. Agora, entre 2015 e 2016, houve uma... Quando? Ele começa agora em 2023, na verdade, para assumir em 2024. Aí, 2023 ainda. Nossa, cara.
Muito louco quando você começa a ver louco, macro né? a coisa, se moldurando. Né? E nunca Lene. teve uma PAN como está tendo agora. Já teve isoladamente. Teve ebola, teve, né, teve peste negra, mas isoladamente. Europa, África. Agora, Como global, essa nunca, única, é ímpar na história. E isso vai ser esteio para o grande reset. Vou chegar lá. Tá. Então, então você vê o sistema político acontecendo. Rockefeller chegou a fazer uma afirmação que eu acho muito inteligente. Ele falou, ó, só vão aceitar uma nova ordem mundial mediante o caos. É necessário caos para alguém apresentar uma pseudo-ordem. Tem um problema para alguém oferecer uma solução. E a Bíblia fala quando houver paz e segurança para repentina destruição. Então, Hitler, por exemplo, inteligente, ele tentou muitas vezes colocar as ideias dele e ninguém não reverberava Ele aquilo ali. esperou Teve a quebra da bolsa, Exato. aí deram voz para ele, pô, esse cara aí vamos ver que ele... E a Alemanha ser humilhada depois com o Acabou final o da Tratado de Versalhes, Primeira Guerra Mundial, e ele se aproveitou desse sentimento. Exato. Mas ele teve que esperar a bolsa quebrar. Porque ele já estava tretando lá nas cervejarias. Mas não tinha muito palco. Né? Ele ganhou vitrine depois. E curioso que várias vezes tentaram matar ele e ele escapou ileso. Isso deu um ar messiânico para ele. Né? Então eu tenho um vídeo sobre isso também. Eu conto a história de Hitler, né? O lado oculto dele. É muito interessante, historicamente falando. Então a gente começa a ver se ele foi um protótipo do anticristo. O anticristo vai ter que ter essa pegada. Ele vai trazer uma solução, né, para o problema. Só que não regionalmente como ele... Planetário. Porque ele já foi na Alemanha. Sim, É um cara a ONU já falou, a FMI já falou, o Banco Mundial já falou de crise econômica, de crise de abastecimento, né? Então a gente vê... Sanitária. E a gente vê hoje muitas pessoas recorrendo aos transgênicos, por exemplo, né? E se o transgênico fosse tão bom assim, não tinha um banco de sementes preservando as sementes originais, um bunker. Mesmo? Super... Estão mexendo tanto uma que tem fortaleza, a original lá. tem original guardado. Para quê? Né? E aí as pessoas, mas se tiver uma treta no mundo, o Brasil vai ser um celeiro de missionário, vai ser um celeiro para o mundo, porque tem muita terra aqui, vai produzir alimento, mas alimento transgênico. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento transgênico do planeta. Nos Estados Unidos, o Brasil é o segundo. A gente vai exportar coisas contaminadas. Então já foi comprovado cientificamente os desdobramentos na nossa genética. É claro que quem acredita em Deus, não vou colocar nem rótulo cristão, quem tem intimidade com Deus, a Bíblia deixa chancela que você pode tomar algo mortífero e não te fará mal algum. Então Deus está te preservando, Ele cuida, né, dos seus filhos, Ele protege você. Então não é para você ficar com medo do Apocalipse. A Bíblia não dá medo. Apocalipse, o livro do Apocalipse já começa com uma bênção. Há uma bem-aventurança para aquele que lê, que ouve, que guarda esses mandamentos. Não é para você ter medo. Jesus, quando ele fala em Mateus 24, ele fala, não é para você ter medo. As coisas vão piorar. Vai ter angústias como nunca houveram, nem um pouco deverá de haver. Mas não tenha medo. Eu estou chegando, eu estou às portas. Então ele sinalizou o momento temporal. E fala de sinais astrológicos, a Bíblia também fala, Joel, tudo mais. Entre 2015 e 2016, tivemos uma tetra de luas de sangue. É muito raro isso acontecer. O quê? Cada 6 meses aparecia uma lua de sangue. Né? Então teve duas em 2015. Eu vi alinhado com as festas de Israel, tabernáculos, Páscoa, certinho, cartesiano. E isso é muito raro, historicamente falando. E veio preceder 2018, que fechou 70 anos. Então a gente está muito perto. Nós estamos chegando em 2023, né? É o que eu já tenho sinalizado. Então a gente vê o cenário todo se moldurando ao nosso redor. Aí o grande reset entra em cena. Então agora colocou só a ideia. Aí o Klaus propõe a seguinte: o mundo está no aquecimento global, vamos tributar os países que produzem mais poluentes e vamos proporcionar um salário mínimo universal. Só que anexado a isso, vai precisar ter um controlador, um agente, uma ordem nova, e já se fala, se eu procurar na internet hoje, quem falou sobre nova ordem mundial, acho que nunca foi tanto falado esse tema quanto nos últimos anos, né? Então já se aceita mais, porque essa notícia foi falada, repetida, inconscientemente você já está pronto para absorver aquele conteúdo, já prepara você. E a plataforma do Grande Reset propõe isso. Além da questão de aparentemente ter uma estabilidade econômica, todo mundo tem um salário mínimo, digno e tudo mais, você vê países como Haiti, os caras não tem o que comer, não tem água potável. Parece algo bom, mas na verdade isso vem junto com o score. Você vai ter um score, né, que o governo vai controlar, e se você não aceitar alguma imposição do governo, você não pode tomar, você tem que tomar uma picada XYZ. Se você disser não, você não viaja, você não tem passaporte, você não pode estudar, você perde emprego, você não consegue emprego. Isso pode chegar até o ponto, minha inferência, pode chegar até o ponto de recolher seu CPF. Né? Então hoje tem um armamento de bastidores, tanto de arma química, tecnológica, EMP. A China tem, a Coreia do Norte tem, MP, uma arma de impulsos eletromagnéticos,
A China, de onde ela está? Se ela apontar para os Estados Unidos, toda a costa leste americana fica em trevas. A gente sem internet, sem navegação, sem radar. Não destrói nenhum prédio, nem nada. É só... Não. Hoje, é idiota você usar tecnologia nuclear. Vai herdar o que? Escombros. Exato. Hoje é arma biológica. Descobriram vírus na Sibéria, cara. Né? Está congelado. Descongelaram. E esse vírus, ele ataca o seu cérebro e faz com que você tenha um comportamento irracional. Agressivo, violento, sai batendo em todo mundo, mordendo, babando. Isso chama Twitter. E descongelaram. O Pentágono... Que era alguma coisa antigona que estava lá. O Pentágono já está antenado nisso, tanto é que não é de agora não, já tem mais de 10 anos, podem checar aí, CONOP 8888. Podem pesquisar. É um plano de contingência que o Pentágono elaborou para um suposto apocalipse zumbi. Ô, louco. Que é oriundo desse vírus, porque deixa você, não é tipo The Walking Dead, mas deixa você descontrolado. Então só tem que meter bala nesse povo. Você perde o seu controle. Perde o seu controle. Então ele já tem um protocolo de segurança para isso, CONOP 8888. Então ele já se antecipou esse fato. Pô, já sei que tem um vírus lá, isso está em laboratório. Que nem gripe espanhola está em laboratório, os Estados Unidos ressuscitou o vírus. Então tem muita arma química, a gente não tem ideia. Então, tudo isso favorece o grande reset, porque você vai ter que estar sujeito a uma ordem e tem que ter um agente controlador. Os Estados Unidos, ele tem uma boa visibilidade global. As pessoas olham bem os Estados Unidos. Então, se ele for o centralizador, a nova ordem mundial, Biden já falou disso, Trump já falou disso, se eles centralizarem isso neles, todo mundo vai acolher, que parece algo bom. A globalização favorece isso, né? Abriu essas comportas. Então, o cenário está muito claro no nosso meio. Então, a gente tem que estar preparado. Quer dizer, o reset, então, seria esse conjunto de medidas... Sim, aí vem a marca. Porque, vamos supor que você não vou tomar uma picada. Né? Mas a DARPA, que é um centro de pesquisas do Pentágono, eu tenho um grupo de estudo que eu desmembro melhor isso daí, Guardiões do Tempo, guardiõesdotempo.com. Aí eu posso expandir com mais liberdade. Tem uma médica, uma cientista da DARPA, ela está trabalhando numa marca para colocar no pulso, que é fazer uma leitura através de um aplicativo. Isso a tecnologia já tem, o Bill Gates já pesquisou a luciferase, mas eu estava aperfeiçoando mais ainda. Então, se você tomar uma injeção de um agente químico XYZ e tiver nanotecnologia, ele vai reagir com o seu sangue e vai florescer na marca, vai dizer, ok, você tomou. Então você tem a chancela, seu passaporte. Hoje em dia tem papel. Esse papel vai dissolver. Então, a marca provar já existe. Que você está com todas as vacinas, que você está tomando. Exatamente. E essa médica, quando ela saiu desse centro de pesquisa, ela ficou indignada com o tipo de tecnologia que estavam utilizando, engenharia genética e tudo mais, ela falou isso publicamente. O avião dela caiu uma semana depois. O piloto foi muito bom, né? Conseguiu aterrissar o avião, mas ele foi polifraturado, teve traumatismo craniano, ela também foi polifratura, mas está viva. E silenciaram ela. Então, qualquer coisa que você fale contra, né? O vice-presidente de uma indústria farmacêutica chegou a falar alguma coisa contrário, né? Perdeu o emprego, perdeu a conta, né? Porque isso não pode. Aí vem uma galera, fake news. A BBC saiu na frente. Tem matéria disso. A BBC fez uma pesquisa para rastrear. É falso ou é verdadeiro? E chegou num ponto que a galera estava recebendo valores da indústria para falar que aquilo era falso. Então era recompensado. E aqueles que não aceitaram esse suborno foram e deram entrevista na BBC. Mas eu vi até de chip colocando em criança para os pais acharem, por exemplo. Sim, o chip vai preparando a sua mente. É mais tecnológico do que isso. O chip ainda vai ter que injetar. Tem o Neuralink também, que é do Elon Musk. Sim. São estudos avançados. Exatamente. Né? Então está preparado para te controlar. Tem reconhecimento facial em qualquer lugar, te localiza onde você está. Mas o problema também, Mastral, é que vai vir para coisas boas, né? Por exemplo, gente que perdeu os movimentos vai poder ter movimento. Sim. Então, tem um lado bom. Tem um lado bom, né? Mas aí que tá. Nanotecnologia, injetar o medicamento exatamente na medida que você precisa e no lugar onde você precisa. Exato. Vai vir muita coisa boa, só que no meio disso tem pode que vir vir embalado. alguma coisa. Tem que vir embalado. Nunca vai vir uma coisa atrativo. ruim. Exatamente. Não, ruim ninguém vai aceitar. Exato. Tem que vir oferecendo uma vantagem. É que nem Pix ou cartão de crédito no celular. Hoje em dia a gente não anda mais. Exato. Você vai no lugar, valor, encosta o celular, pá. De repente, se acabar banco, se acabar tudo, como é que fica? Né? Exato. Acabou, você não faz mais nada. E o louco que... Tá tudo... Antigamente a gente manuseava o dinheiro, né? Hoje em dia não manuseia, né? Não, nada. Tudo. R$4 você passa no cartão, cara, né? É muito Antigamente louco. Um limite, você não podia ter um pouquinho, assim. Qualquer coisa você passa. Meu filho tem um cofrinho, coitado. Ele acha que ele tem muito dinheiro lá, aquelas moedinhas lá dele. É isso mesmo. Então o cenário tá tomando uma criptomoeda.
Foi um link para avançar em tudo isso. Então, essas plataformas... Criptomoeda faz parte desse reset? A Bíblia fala de uma moeda universal, tudo, ele já está criando isso, né? Então, hoje em dia, a globalização já tem linhas aí. E hoje, outro detalhe, até o sistema político está sendo emoldurado. As pessoas estão sendo posicionadas nos pontos certos. Não necessariamente quem serve a uma seita secreta, mas pessoas que podem, de maneira direta ou indireta, colaborar. Às vezes mesmo sem saber. Não aquela pessoa, mas uma assessoria, alguém pode influenciar. Eu até falei pra galera, quem quer vencer as eleições aqui, muita gente, pô, você é bravo, né? Mas, você acertou? Acertei. Né? Mas era evidente para mim. O olhar eu tinha pelo estudo, né? Pelo que a Bíblia coloca. O Lula tá onde tá, faz parte de uma coisa muito maior, é isso? Ele não tem ligação com nenhuma seita, nada. Mas favoreceu para isso. É interessante colocar ele ali, porque ele tem um trânsito bem livre no mundo. Então, ele tem um trânsito livre com Putin, com Klaus. Né? Então, ele é bem aceito. Então, é mais fácil. Inclusive, ele nem precisou ir no Fórum Econômico Mundial agora em Davos, né? Mandou outra pessoa. Então, ele não é uma peça importante, mas ele pode ser uma ferramenta para utilizar direto ou indiretamente. Não tem nada... O Lula não é um anticristo. Lógico que não, de forma alguma, né? Os caras começam, né? Não, o pessoal acha, porque tem 9 dedos, é do capeta. Não tem nada a ver, né? Nada a ver, né? Não seria tão evidente assim o negócio, né? Não. Ele Mas o Elon Musk pode ser? Aí sim. Elon Musk é um cara rico, é um cara influente. Super influente. Tem pesquisado transplante de mente e tudo. Pode ser o cara? Não é um deles, né? É um grupo, é um colegiado, é um grupo que um ajuda o outro, linka o outro. Então, não é um só. Mas o anticristo é um cara que vai ser possuído por Lúcifer ou por essa força maligna, ou ele já nasce com um propósito? Como que funciona isso? Segundo a doutrina da Irmandade, do satanismo, eles acreditam... Vamos dar um contexto. Para quem não conhece o Mastral, isso. Você fez parte, né? Dá essa explicação. Tá. Eu acabei caindo, tinha aquele fascínio pelo oculto, né? Por aquilo que você não enxerga. Para mim, o oculto era simplesmente uma coisa que eu desconhecia. Que muita gente aí fica brincando, né? Fica brincando e se lasca. Fazendo brincadeira do copo, tabuleiro já visitei Ouija. Família que, nossa, teve um desdobramento lascado de brincar com essa coisa. Porque você vai a menina ficou possuída realmente. Possessão demoníaca não é coisa banalizada como a gente vê na televisão, qualquer coisa possui. Aquilo não é. O demônio fala errado, tudo, tem nada a ver. Agora, possessão legítima, em 24 anos de ministério eu vi 5 vezes só. Não é legal de ver, cara. Não é legal. É uma bem punk a coisa. Qual foi a pior que você viu? Acho que foi essa da liberdade. Como que era? Teve um período que era muito chamado, parecia caça-fantasma, né? Alguém estava com algum problema? Alguma treta, casa assombrada, tem um demônio, alguma coisa. Na medida do que eu podia, né? Se estivesse fácil para mim, eu ia, visitava a casa, orava com as pessoas, ungia a porta. Né? Mas como foi crescendo muito, ficou impraticável colocar isso. Mas naquela época eu ainda conseguia. E eu visitei alguns locais. Dentre esses locais, a maior parte era tudo fake, era coisa das emoções, tudo. Era outra coisa. Outra coisa, mas não era demônio, né? Falava com uma voz meio modificada. Então eu ia com mais alguém, dá um susto no demônio. Aí a pessoa tá, demônio, dá o diabo, tal. Aí estoura um saquinho, que susto. Aí, desincorporou, né? Olha, desincorporou, cara, né? Isso é um bom truque pra saber se a pessoa tá possuída mesmo. Dá um susto na pessoa, né? Que susto. Aí voltou. Demônio tá te pegando a saída e tal. Então, até falar, tem uma coisa no meu bolso, uma chave no bolso. O que tem no meu bolso? Entendi. Né? O demônio sabe que tem, né? Ele não tá junto, ele tá sempre em grupo. Mas esse daí passou no teste. Aí Deus colocou muito forte no meu coração de orar e jejuar. Tem certas caixas que são mediante jejum e oração. Então isso tem um propósito. O discípulo de Jesus não conseguiu expulsar um demônio. Então você precisa, em alguns casos, de uma purificação espiritual para você se conectar. Então o jejum é importante, é uma arma que nós temos, né? Não dá ensejo para expandir, mas eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso, Caças da Maldade. Aí eu fiz um jejum e consagrei, mas eu não queria ir sozinho, né? Sair sozinho, melhor ser em 2 do que 1. Chamei 4 pessoas para ir junto comigo, que eram intercessores firmes, leais, que eu tinha certeza, essa pessoa Deus vai usar. Mas todos eles tinham compromisso, ninguém foi. E uma galera que não tinha compromisso nenhum com Deus, que eu sabia, estavam levando... por isso que Deus ele derrama a sua unção e graça mediante o seu mérito, né? A conquista, a autoridade espiritual você conquista, você não ganha, não vem no pacote. Você tem que conquistar. E aí, claro, você tem que mortificar a carne e tudo mais. Daquela galera tá complicado, então eu falei, não posso levar eles. Mas eu orei, busquei a Deus e colocou muito forte no meu coração, não, eu vou ensiná-los alguma coisa, deixa eles irem. Mas humanamente eu fiquei meio ressabiado. Visitando, eu morava no bairro da Liberdade, perto da Igreja dos Enforcados lá. E assim, cheguei por volta de umas 4h30,
E contaram que a menina ficava possessa e tal. Eu, assim, criei meu ritual. Não vá atrás de ritual. Eu, normalmente, eu ungia minha mão com óleo de êxito mesmo, de unção. Hoje a Claude Berger faz. Matéria-prima de Israel e tudo mais. Eu pegava na mão, o demônio incorporava. Aconteceu uma vez, duas, pô, vai acontecer sempre. Pô, não aconteceu nada com a menina. Falei, pô, coisa da minha cabeça, né? Não tem demônio, coisa nenhuma aqui. E começamos a conversar, trivialidade, nada do demônio manifestar, orei, não aconteceu nada. Era uma volta de 7h30 da noite, já estava escuro, não era horário de verão. E aí estávamos indo embora. Tchau, tchau. De repente a menina começou a olhar diferente para mim, tinha uns 14, 15 anos. Só com um olhar diferente, a pupila dilatou completamente. Você vê a musculatura do rosto, que a gente não tem controle, começou a mudar, a expressão facial, o semblante mudou completamente. Ela ficou numa posição, pelas leis da física, ela tem que cair, ela estava toda torta, apontou assim, eu vou matar vocês. Ninguém vai sair vivo daqui. Na boa, rolou um medinho. Se eu disser que não, estou sendo hipócrita. Rolou um medinho, gelou na espinha. Imediatamente eu olhei para os intercessores. É o ensejo, né? É a deixa para vocês começarem a interceder. De repente a luz começou a piscar e acabou. Lembra a hora que tinha apagão em São Paulo? Sim. Foi nessa época. Apagão, não é que acabou a luz naquela casa. Apagão, todo o bairro da Liberdade. Trevas. Na boa. Você podia esticar a mão, você não via nada. Eu não vou dizer que foi fácil, foi complicado. Os intercessores picaram a mula, sumiram, foram embora. De repente eu escuto o demônio gritando, vou matar todo mundo, o pai e a mãe desesperados, Senhor tem misericórdia da minha filha. De repente objetos começaram a bater na parede perto de mim, panela, sei lá. Eu não sabia se era tipo poltergeist voando sozinho ou se a menina estava arremessando. Estava tudo trevas. Eu simplesmente reuni minhas forças, Senhor tem misericórdia, me ajuda. Que tomei posse da palavra, que 10.000 panelas caem de um lado, 1.000 do outro, mas não seja atingido. E orei, né, e senti muita paz. Deus responde a oração do justo Deus responde. E falei, Deus, eu não tenho capacidade, não posso fazer nada, né? Tu podes, me ajuda na minha fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Acho que você pode tudo, você não pode, é Ele que dá a força. E aí eu trouxe muita paz, houve um momento de silêncio, e escutei um choro quebrando aquele silêncio. Eu inferi que era menina, eles pegaram velas, né, lanterna, e a gente continuou no escuro. E aí conversei com a menina, já, o demônio não estava nela, e ela começou a fazer o ritual do copo. Ela tinha aquela tábua Ouija. Então ela fez de brincadeira, recreativamente, mas aquilo atraiu, abriu uma brecha, abriu uma entidade. Então a Bíblia fala, não dei lugar ao diabo, sujeitai-vos a Deus e não dei lugar ao diabo. Você abre brecha. Não só abriu, como incorporou. Abriu a porta, né? Então ela chamou. Porque esses seres precisam de uma permissão, eles não podem entrar. Sim. Por livre espontâneo. Imagina, tomar seu corpo, envolver sua. Então, existe, a Bíblia chancela, tem várias pessoas incorporadas por demônio que Jesus expulsava, e tinha outras situações que não, era uma causa natural. Nem toda doença é do capeta. Então, de causa natural, levanta e anda, ser curado, e às vezes ele expulsava um demônio que causava aquele quadro de doença. Então, tem doenças que podem ter uma influência espiritual, mas sempre busca a medicina, descarta as possibilidades. Nunca deixa de se tratar. Mas no caso dessa menina, como que foi para tirar o... Então, aquela oração funcionou, porque ela voltou para Deus, né? Ela teve uma prova empírica concreta. Mas não tem perigo de voltar depois do demônio? Eu não tive mais registro disso. Ela tinha se machucado muito, ela se cortava, mordia o lábio, quebrou as unhas. Assim, o mais próximo que é de vídeo e filme, que eu vi que se aproxima de uma realidade, é o Exorcismo de Emily Rose e a Invocação do Mal. O resto é tudo... Não posso nem te falar, porque eu tenho medo desses filmes, eu não assisti. Você assistiu algum desses filmes aí? Cara, eu tenho medo também. Eu também não assisto. Fabi, você assiste? Eu morro de medo. Então. Mas é bem fiel lá o que eles fizeram? É mais próximo da realidade. Tá, a Invocação do Mal deu uma chutada de balde no final, mas a linha de construção é muito parecida. Entendi. Então eles se pautaram. É claro que a negócio, a boneca, na Belle e tal, viajaram um pouco, né? Então tem um pouco do folclore em cima. Mas, claro, se você mexe, você abre legalidade, você abre comportas, né? Esse mundo espiritual é muito palpável. Né? Mas isso a gente começou a falar por causa do anticristo. Do grande reset. Se ele vai ter uma incorporação ou legal. se ele já nasce... Então, eles acreditam o seguinte, vem de uma linhagem. Jesus veio de uma linhagem. Ele é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Então veio de uma linhagem. Então o anticristo, ele é contrário a Cristo, mas ele vai plagiar, vai plagiar e profanar o sagrado. Uma imitação profanar tosca, o sagrado. Tosca. Então ele vem de uma linhagem contaminada. O que contaminou o homem? Gênesis capítulo 6. Vem dos filhos de Deus, que os filhos dos homens eram formosos. Não, anjos caídos. Viram os filhos de Deus, anjos. Lá em Jó capítulo 38 fala, os filhos de Deus reporta anjos. Tiveram relações, viram com as mulheres mais gostaram, tiveram relações, tiveram filhos, nasceram gigantes, os Néfilins, que eu abarco na trilogia Aquilaim. E eles eram varões. Então, além da inteligência, interessante que eu vi um documentário, isso foi na History, fizeram um laboratório, uma experiência, se realmente eles conseguiram ou não construir a Torre de Babel, na sua altura, tal, com a tecnologia que tinha na época. Então eles faziam tijolos de barro,
né? Tinha que ter uma base larga e fazer um efeito piramidal. E a Bíblia retrata ainda que eles sabiam que aquecendo o tijolo, né, ele ficava mais resistente, exponencia a resistência dele. E fizeram um cálculo lá no computador, uma base ampla, chegaria no edifício mais alto, que é o edifício mais alto do mundo, que é o de Dubai. Eles conseguiriam fazer? Conseguiriam fazer, na teoria. Sim. Então tem alguns vestígios arqueológicos, mas não tem certeza disso. Mas o fato é que eles tinham tecnologia para tal. Que país seria a Torre? É naquela região da Mesopotâmia. Mesopotâmia? Hoje faz parte do Iraque, Síria, Turquia e Palestina. Naquela região ali. Então eles tinham tecnologia para isso. Então esses anjos caídos tinham muito conhecimento e ensinaram para o homem, claro, muita coisa de arte da guerra, fundição de metais. É muito evidente você ver esses impérios se formando, sempre com alianças com esses deuses do Olímpio e tudo mais, né, que se folclore, que claro, anjos caídos. Aí tiveram relações com as mulheres. Aí quebramos um paradigma. Anjo é assexuado, mas ele desejou uma mulher, né? Desejou uma mulher, então anjo é menino ou menina? Exato. Em Zacarias dá uma alusão, para vocês pensarem, uma alusão que fala que veio uma mulher que levou um efa, que era um caldeirão cheio de pecado, entre a terra e o céu, e tinham asas como a da cegonha. Dá uma ideia, né, de um ser angelical da figura feminina. Então quebra um pouco esse paradigma aí. Tem anjos e anjas? Eu creio que sim. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, né? E a Bíblia dá chance à questão de Zacarias. E os anjos, mais uma coisa que eu acho legal pontuar, eles podem sofrer dano. A gente acha que o mundo espiritual não sofre dano. Sofre uma resistência. Quando houve a treta lá no céu, a peleja, a guerra de Lúcifer contra Miguel. Então, lá no céu, eles foram expulsos do paraíso e caíram na terra. Né? Então Jesus viu Satanás como um raio cair na terra, aqui, em dimensões paralelas, mas estão aqui, estão junto com a gente. E ainda tem demônios que estão presos. E Deus vai abrir o poço do abismo, que vai sair Abaddon, tudo. Então Deus dá ordem. O anjo vem com a chave que Deus deu. Deus está no controle da história. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vai tretar agora. Silêncio, de expectativa. Aí Deus dá ordem. Vou soltar 4 anjos lá no rio Tigre Eufrates. E esses anjos vão causar destruição na terça parte da terra. É Deus, tá vendo? Não é o satanismo, não é o capeta. Então a gente tem que ter temor de Deus. Ele é o soberano. Então a justiça de Deus, o dia da vingança do Senhor, o desdobramento é muito pior do que a gente já está começando embrionariamente a viver. Então essa linhagem do anticristo, segundo eles, tem uma descendência desses néfilins. Tá. Então vem toda uma geração que tem essa engenharia genética modificada, não mais em altura, mas tem alguma coisa geneticamente modificada que vai capacitar o anticristo a canalizar o próprio Lúcifer. Porque na teoria o dilúvio veio para destruir os néfilins. Para destruir. Só que depois, não, você vê Golias. Pós-dilúvio. É pós-dilúvio? Pós-dilúvio. Treta com Golias. Pós-dilúvio. Então continuaram existindo os anaquins, né? Continuaram existindo. Povos altos, eles eram como gafanhotos. Então eram altos, fortes, mas muito inteligentes. Trouxeram muita tecnologia também. Então teve essa coisa que profanou o divino. Essa linhagem dos néfilins que profanou, ela continua reverberando até os dias de hoje. Então supostamente os satanistas, quando eles fazem uma leitura para selecionar alguém, eles escolhem a pessoa. Você não escolhe entrar, você é escolhido. Naquela uma grande artimanha do diabo. Eles colocam você como... o ser humano tem aquela questão que é pertencer a algo. Quero pertencer a um grupo, quero fazer parte. Aí, muitas vezes você fala o que você discorda só para ser aceito no meio. Né? Você vai com a manada. É o efeito manada ou conformismo social que a psicanálise hoje já estuda. Então você vai com todo mundo. E foi o que fizeram com Jesus. Se a gente fizer um paralelo, um reflexo, Jesus só fez bem para as pessoas. Ajudou, multiplicou os pães, peixes, transformou água em vinho. Cara, você pegar quimicamente isso, fiz química industrial, você pegar água, H2O, virar uma molécula de vinho, tem que fazer uma fissão nuclear, tem que quebrar os átomos e uma fusão nuclear para reagrupar aquilo ali. Precisa de energia de várias estrelas para isso. Jesus nem suou. Fez a água virar vinho, vinho do bom. Um buraco negro. Pois é, então fez isso, algo tremendo, né? O poder de Deus é incrível. Então você vê o desdobramento disso nos nossos dias, é muito empírico, é apaixonante quando você estuda. Então Jesus ele teve esse poder de alterar. Mesmo fazendo isso, as pessoas não acreditaram nele, pedindo para crucificar. Só mata Jesus, crucifica o bandido. Porque tava todo mundo, a maioria estava dizendo crucifica, então vamos crucificar. E até hoje a gente vê o desdobramento disso em pessoas. Pensa ser um cara bom, do bem, né? Aí um pega, levanta, não, ele é do mal. Aí o outro também é do mal. Eu também acho, tá 3, 4 falando, eu também acho que é do mal. Nem sabe por quê, não tem esteio nenhum, mas tá todo mundo falando, né?
aí vai junto. E reverbera. E hoje a gente vê muita ênfase ao bandido, parece que o mal está triunfando, mas é uma ilusão. O bem prevalece, o amor prevalece, a luz prevalece sobre as trevas. E tem dano, voltando a resgatando. Teve a treta no céu, eles foram expulsos do paraíso, caíram na terra. Certo. Porque houve algum dano, uma consequência. Porque esses seres imortais vão lutando pela eternidade. Quando Daniel ora, Daniel capítulo 10, ele ora e jejua. E vem um anjo que demorou um período, 21 dias para chegar a trazer a resposta. Ele falou, olha, eu escutei tua oração, mas o príncipe da Pérsia não deixou eu vir. Então houve uma resistência. Aí eu pedi para Miguel me ajudar, e aí os dois ofereceram resistência ali. Então alguma coisa estava impedindo ele, causando um dano, uma resistência que ele não conseguiu chegar. É isso que a Bíblia diz para você perseverar na oração. A gente quer uma coisa imediata. Eu orei hoje, aconteceu amanhã. Aí você tem que gestar aquilo, tem um período de gestação. E na vida é sempre assim, a gente nunca vai chegar a nenhum platô na Terra. Até o último dia, até o último suspiro, você está aprendendo, você está se reciclando. Você achar que está no patamar, cheguei no patamar, no platô, não chega. A gente está sempre aprendendo a cada dia. Quem acha que sabe tudo, nunca pode aprender nada, né? Então sempre está aprendendo, eu continuo aprendendo. 24 anos em Ministério de Convertido, e continuo aprendendo. Então a gente vê essa questão muito empírica em nossos dias. As pessoas às vezes vão atrás da manada e distorcem, né? Distorcem a verdade. E dá a impressão que o mal está triunfando, mas é ilusão. O diabo é especialista na arte de ilusão, excelente ilusionista. O mal não está triunfando? Não, é uma ilusão que a gente tem. Porque hoje as pessoas vão para Deus por quê? Porque tem medo do diabo. Então, na grande tribulação, e a Bíblia da chancela, que eu falei em Apocalipse capítulo 7, que vai vir uma grande multidão para os braços de Deus. É um plano de redenção de Deus. Ou você chega por amor ou pela dor. Não tem outro caminho. Vai voltar para o Criador. Vai voltar para os braços do Pai. Quer dizer, o Pai continua amando o Filho. Mesmo que você se afaste, o Filho pródigo se afastou do Pai, ele não perdeu a paternidade. Continua sendo filho. Né? E o Pai sabia que ele ia se lascar. Eu vou deixar, só tem esse caminho para você aprender. Você tem que cair para aprender a levantar. Você tem que dar valor ao que você tem. Tem que jogar a rede de novo. Então, tem que mover a pedra. Então, esse esforço é constante na nossa vida. Ele sabia. Aí voltou, arrependido, pensou, estou lascado, vou para o inferno. Não, recebe de braços abertos, dá um beijo, faz uma festa, meu filho voltou. É assim que vai ser a nossa volta. Então, ou você chega por amor ou chega pela dor. Melhor ir pelo amor. Mas a gente está perto ou está longe? Não dá para datar isso, né? A Bíblia não dá uma coisa chancela, mas ela dá sinais. Ela dá sinais. Pautado nesses sinais, eu observo que vejo que vai chover. O céu está escuro, tem trovão, tem relâmpago, tem vento, vai chover. Então eu vou me abrigar, vou sair de guarda-chuva, tal, né? Eu tenho um aviso de um terremoto, eu vou para o subterrâneo. Então eu vejo todos esses sinais se moldurando ao seu redor. Tudo aquilo que estava na profecia, eu retrato isso nos meus vídeos, né? No grupo, especialmente lá dos Guardiões. Está acontecendo, está reverberando. Então a gente vê sinais. Não dá para dizer vai ser essa data, mas coincidentemente em 2023 muita coisa está acontecendo. Era algo que já está previsto no calendário deles há muito tempo, desde que eu fazia parte da seita. Que eles tinham um calendário, uma agenda, e eu via aquilo repetidas vezes, decorei. Eu sou meio autodidata. Então, essa seita, só para dar um contexto, era uma seita filiada com outras seitas mundiais, era uma coisa regional? Ela tem um patamar majoritário, que se intitula Irmandade. São pessoas de grande influência no mundo inteiro, desde empresários, políticos e tudo mais. E eles preparam, claro, um escopo de controle, uma nova ordem mundial controle. Isso já vem gestado há muito tempo. Tem que ter um preparo para isso. É gradual. As pessoas não iam aceitar de repente. Então tem que vir a globalização, tem que abrir as fronteiras, tem que criar todo um ensejo para que isso venha se manifestar. Então eles já tinham esse calendário, essa linhagem de tempo ali. E hoje nós estamos num momento histórico que eles já tinham previsto. Eu vi isso tantas vezes, eu vejo tudo se moldurando. Todos os sinais se encaixando e as pessoas que estavam nominadas assim, para ser os grandes líderes mundiais estão posicionados nas cadeiras. Então, as peças estão no tabuleiro já. Segundo a Irmandade, teriam 9 pessoas treinadas para ser o anticristo. 9. E aquele que se sobressair melhor, tiver maior aclamação popular, que as pessoas gostarem mais, vai de empatia também, de como ele vai ser carismático para ganhar o público. Então essa pessoa vai nominar. Então, uma inferência pessoal, os Estados Unidos têm muita chance para isso. Né? Hoje é muito bem visto para estabelecer a nova ordem mundial, para ser o centralizador dessa questão de gerenciar o grande reset. Então o sinal está se moldurando aí. E guerra, rumo de guerra, terremoto, treta no mundo inteiro. Sempre teve. Mas se pegar da década de 50 para cá, aumentou exponencialmente isso. Exato. E a gente, o que a gente faz? Pois é, não é para ter medo. Basta cada dia o seu mal. Muita coisa a gente tem que fazer uma releitura do que você aprendeu. Jesus diz, e isso não é muito pregado nem ensinado,
Acho que, claro, a fé sem obras é morta, você tem que manifestar a sua fé através de obras e atitudes, mas não é só isso. A Bíblia diz, Jesus coloca, busca em lugar o reino e a sua justiça, e o mais será acrescentado. Então Jesus faz uma analogia nisso, fala, tá preocupado com o que vestir, com o que comer, com o que beber? Poxa, Deus cuida dos pássaros, cuida das árvores, né, cuida das plantas, vai cuidar de você também. Você é mais do que passarinho, você é melhor. Então a gente não busca em lugar o reino e a sua justiça. A gente vê a oração modelo que Jesus nos ensinou, não é uma oração mantra para você repetir, é um modelo, é um parâmetro. Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. A gente quer a nossa vontade. Eu quero a prosperidade, eu quero a cura, eu quero o milagre. Nem sempre Deus cura, cara. Nem sempre Deus cura. A Bíblia dá chance. Não falam isso. Eu não sei como é que por que não. Tem muito interesse comercial, lamentavelmente. Eliseu, porção dobrada de Elias, morreu da doença que tinha. Deus não curou ele. Quer dizer, nem sempre Deus cura. Às vezes coloca um espinho na carne, como Paulo. Um lenço dele curava o enfermo, mas ele não pôde ser usado por Deus para curar Timóteo, que era um filho para ele. Ele tinha muitas enfermidades, problema de estômago, mistura vinho na água, a água era muito alcalina. Não foi curado. Deixou Trófimo doente em Mileto, né? Trófimo já tem esse nome, hoje é o bullying na escola. Aí ainda não foi curado. Então nem sempre Deus cura. Você colocar isso como uma vertente, Deus não me curou porque tem legalidade, tem brecha. Então não é isso. Às vezes Deus está permitindo que você passe por aquilo para você atingir um patamar diferente, um olhar diferente. Você vai entender melhor o que o outro passa, vai ter empatia. Então, a gente você, tá aqui na vida, Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, tinha 2 irmãs. E no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 3, diz assim: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus, ele usa até uma coisa ruim, que é a doença, para algo bom. Ele diz que a doença é para que ele seja glorificado, tanto que ele foi lá e ressuscitou a Lázaro. Muita coisa que a gente passa, muita coisa que você está passando, muitas vezes Deus permite para que ele entre com a solução e você venha glorificar ele na tua vida. Vamos voltar para o vídeo. Empatia. Então a gente está aqui na vida, é ver cada dia o seu mal, sem essa ansiedade, né? Eu vou fazer isso, aquilo, porque a Bíblia deixa claro, a vida é um vapor, passa muito rápido isso, né? A gente acha que eu estou saudável, tudo. Mas hoje em dia você sai na rua, uma bala perdida te acha, você tem um AVC, acabou tudo. Vira a chave uma noite por dia. Eu senti isso na minha vida, na minha experiência. E fala da tua experiência, desde que a gente tem te falado. Você veio aqui da primeira vez, falou da perda do teu filho. Sim. E da segunda vez também teve a perda da minha esposa. Duas coisas que marcaram a tua vida, duas tragédias. Sim, aí você pensa que não tem mais força. Então, exatamente. As pessoas, Daniel, não tenho sua força. A força não vem de mim. É incrível que você só sabe que a força de Deus, o poder de Deus, na sua vida, quando você experiencia uma coisa que parece que não tem alternativa. Tem. Deus sempre abre uma porta, abre uma janela, fecha uma porta, abre uma janela, Deus nunca deixa você sozinho. E a gente moldura a bênção como sendo coisas que são favoráveis pra gente. Mas Deus é onisciente, Ele sabe o que é bom pra mim. Então, perdi meu filho em 2018, ele adoeceu em 2017, foi muito penoso, né? Assim, para não adoecer junto com ele, busquei tratamento terapêutico. É importante, galera, buscar ajuda. Sozinho você não carrega, peso dividido fica mais leve, tem que ter ajuda. E me ajudou. Depois não deu certo, perdemos ele. E num primeiro momento, puxa, por que Deus permitiu isso? Claro que eu tive essa reflexão. Por quê? Muitas vezes eu pedi. Né? Não tive revolta. Não. Isso foi muito paradoxal. Nunca. Foi uma coisa que eu até queria ter revolta, foi um conflito interno. Pô, eu não estou com raiva. Eu senti, minha fé continua aqui, eu continuo acreditando, eu continuo amando a Deus, não foi deformado. Eu procurei, sondei meu coração, cadê a raiva? Eu tinha uma tristeza, um pesar, claro. E um questionamento ou não? Perguntei por quê, claro, perguntei. Muitas vezes eu orei, pedi a cura, e muitas vezes Deus me usou como instrumento para trazer cura para alguém. Então, traz isso para mim, porque eu sou mais velho, sou mais maduro, eu aguento, tira dele. Né? E Deus não fez. Aí, com o tempo, você vai entendendo melhor, vai refinando, porque às vezes tem tanta poluição em nosso meio, tanta poluição sonora, você não escuta a voz de Deus, porque a gente fala muito, Deus não está no meio do barulho. Você tem que serenar seu coração, às vezes no silêncio do seu quarto, né, você escuta a voz de Deus. A gente não fica quieto, cara, a gente não para. E fala, e ora, e grita, e bate, e esperneia, rodopia. Fica em silêncio, sereno, e aí você vai ouvir a voz de Deus. E aí, quando eu serenei meu coração, eu consegui uma voz mansa e suave, que nem Elias. Que Deus vai estar no terremoto, vai estar no fogo, vai estar no vento forte. Não, Deus falou com ele com uma voz mansa e suave.
E é assim que Deus fala muitas vezes. Nem sempre com essa patamar sobrenatural, coisa tremendo, rachando, o céu abrindo, caindo raios. Mas é uma coisa simples. Eu falando com você como está falando agora, com uma leitura da palavra, um louvor, uma adoração, lendo um livro. Deus usa a multiforme graça dele para falar com você. E como eu fui acolhido até para o muçulmano, como é que imaginar uma coisa dessa? Quebrou um paradigma, a gente pode entrar nesse mérito. Então, eu entendi que era o tempo de Deus para aquilo. Ok, tem um tempo, modo e propósito. Chegou o tempo dele. Se ele continuasse, ele ia sofrer mais. Eu trouxe ele para mim, você vai encontrar com ele no céu. Tá tudo bem, isso serenou meu coração. Ficou minha esposa, claro, tratamento. Isso te deu uma tranquilidade. Deu uma tranquilidade, mas é claro, fica a dor da ausência fica sempre presente, ela te acompanha. É uma cicatriz, né? É uma cicatriz, não sai. Dá para esquecer. Não dá. Isso é utopia, você não vira a página. Você vai lembrar sempre. Tem gente que tem que esquecer, né? Não é impossível. Não é impossível. Mas você redefine o seu olhar. Né? Então, eu não vejo mais Deus tirou, castigo, nada disso. Teve gente que ainda fala, você foi satanista e tal. Não. Você não vê nenhuma relação em relação a isso? Não, acho que não. Deus não permitiria, fatalidades acontecem em qualquer lugar. Né? Você vê toda a história bíblica também, cheia de catástrofes, assim, nem sempre. Às vezes, coisa que acontece. Paulo procurou, quando ele não era convertido, estava tudo bem. Se converteu, foi perseguido, açoitado, preso. No momento algum ele fala, retaliação do diabo. Não está escrito isso também. Entendi. Então, às vezes a maldade humana, que é usada como matéria-prima dessas entidades malignas, usam pessoas que vibram na mesma frequência, na mesma sintonia do diabo, e usam essa pessoa como matéria-prima. Como foi com Paulo? Ele não foi açoitado pelo diabo, foram pessoas. Foi preso por pessoas, foi perseguido por pessoas, foi traído por pessoas. Então, e ele chegou, nada vai me separar do amor de Deus. Então, tudo dá graças. Tremendo isso. Não só o que aconteceu contigo, mas na pandemia eu também me questionei muito, né? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo com certas pessoas? A gente sempre pensa, por que pessoas boas morrem e às vezes pessoas que a gente fala, essa pessoa só faz o mal e ela parece que não acontece nada. Isso que a gente não enxerga. A gente está vendo uma ponta da régua, né? A nossa vida na linha temporal da eternidade é um ponto. Gera um pouco de desespero ou às vezes uma temeridade, mas para mim mudou o meu olhar da Bíblia. Eu entendo melhor hoje, faço mais empatia com a narrativa de Paulo. Em tudo dá graça, tudo posso nele que me fortalece, nada me separar do amor de Deus. Hoje eu entendo, essas palavras saem em relevo. Leia o livro de Jó. Jó era justo, não fez nada para ninguém, sabe? Acabou com a vida dele, ficou sem família, sem filhos, sem bens, saúde, né? Eu me enxerguei muito isso. No final ele escreve, agora meus olhos te veem, isso conheci de ouvir falar. Isso eu senti na minha pele, na minha experiência de vida. Então, estava minha esposa, a gente fazia tratamento de depressão, tomava medicamento, né? Não sou contra isso, né? Você se medicar, buscar ajuda, deve procurar ajuda. Tem um lado espiritual, mas busca as alternativas da medicina, né? Isso é importante também. E aí depois minha esposa partiu. Eu entendi que Deus aliviou ela do sofrimento. Estava sofrendo muito. Nossa, demais. Para ela, a dor da perda estava muito latente. E ela só perguntou quando vai ser o tempo, quando vai ser o dia. E ela foi dormindo. Dormiu aqui, acordou no céu, como ela tinha pedido. Falei, eu quero dormir. Claro que na oração dela, fomos nós dois juntos, né? Aí eu me vi sozinho. Falei, caramba, Deus, por que eu fiquei aqui? Então... Aí, claro, trouxe uma série de questionamentos. Por quê? Qual o propósito? Por que eu tenho aqui para viver? E, paradoxalmente, eu tive alta da medicação, né? Comecei a melhorar. Em dezembro de 2021, tive alta da medicação. Fiquei 1 ano sem medicação, fiquei bem. Deus trouxe uma família maravilhosa para mim. Dai meu amor, beijo no coração. Criança maravilhosa, sim, Alice, a Dai, o Liam. O último programa que você veio aqui com ela. Sim, Alice, o Mateus. Nossa, filhos do meu coração. O Liam, tu vai ser pai, cara. Então, o Liam vai nascer no final de maio, começo de junho. Vai ser agora Agora, cara. Então, assim, deu uma guinada, né? Me trouxe uma família, uma esposa maravilhosa, parceira, guerreira junto. Né? Dá pra ser pai de novo. Pensa, já tô no final do segundo tempo da prorrogação. Não, agora você vai ser pai. Não acabou, tá começando. Tá com quantos anos? Vou pra 56 esse ano. Caramba! 56. Tá brincando? Em 55. Março 56. Mas tô bem, até o presente fisicamente não sinto peso, minha cognição tá normal. Fisicamente tô bem, não tem nada errado. Eu não fico pensando, tem essa idade. Então, não pode. Eu tô linear. Acho que é muito o seu estado de espírito, né? E o esporte ajuda bastante. Eu estou parado há um tempo, mas pretendo resgatar. O Kung Fu me ajuda muito na arte marcial, desde 10 anos de idade. Desde 10 anos. Então, sempre foi muito terapêutico até isso para mim. Você drena, você libera serotonina e tudo mais. E trouxe uma vida
incrível, maravilhosa para mim. A gente ganhou da Simoni, do Felipe, uma festa de casamento. Cara. Ah, é? Meu, coisa que eu nunca tive na minha vida, com roupa, estilista, tudo. Poxa. Então foi fantástico. Um presente de Deus, o carinho, a dedicação, cada detalhe. Sentir o amor das crianças. Pô, um filho, você põe a mão na barriga, caramba, tem um bebê aí dentro. Você vai ver o ultrassom, vê o coração a milhão. Caramba, tá batendo, né? Que coisa linda. Então você vê que Deus sempre tem um recomeço para você, não é o fim, mas é um recomeço, uma outra configuração. E ele foi um incentivo para cada um de vocês. Não acabou não, enquanto tem vida tem esperança. Aí no final do ano passado, foi um erro meu, e a gente tem que aprender com o erro. Eu fui represando algumas coisas. Quando eu fazia terapia, eu tinha um olhar mais refinado, mais apurado sobre o que eles chamam de gatilhos. Então tem algumas coisas que você faz, de repente aquilo reverbera na sua emoção, a gente tem que ter essa sensibilidade. Puxa, isso aqui não está me fazendo bem, se afasta. Né? Não alimenta aquilo que é tóxico para você. Aquilo que é tóxico vai te levar à morte espiritual e pode ter um desdobramento físico. E hoje, quando a gente fala de depressão, é importante salientar, a cada 40 segundos no mundo, alguém tira a sua vida. Essa é a estatística antes da pandemia. Agora, aumentou esse leque. Então, cabe a gente ficar atento aos sinais. Ficar atento, né? aos sinais e buscar ajuda. Sozinho a gente não consegue, cara. Não consegue. A oração é importante, mas é importante um ombro amigo. É melhor serem dois do que um. De dois concordam na terra, tá ligado nos céus. Eu não tenho muita gente que eu posso contar, assim. Tem muita gente cercada, mas poucas pessoas perto ali. E as pessoas são muito preciosas. E Deus trouxe uma releitura muito profunda em mim. Poxa, fiquei internado no hospital, minha família inteira veio, família da minha esposa, amigos, preocupação do seguidor. Em dezembro, eu estava meio mal porque dezembro é o primeiro Natal que eu ia tentar celebrar sem a presença do meu filho, né? Até então não tinha mais como, passava liso. Natal, aniversário, qualquer celebração eu não celebrava, um dia após o outro, mas aquilo me causava um conflito. Aí eu pensei, poxa, eu tô com uma família, com gente em casa, criança, maravilha, vamos celebrar, né? Vamos agradecer a Deus pela vida. Seria o primeiro após a morte do seu filho? Primeiro eu queria celebrar de verdade após a perda do meu filho e da minha esposa também. Então, aquilo estava muito forte, eu quero celebrar, Deus, eu tenho muito a agradecer a Deus, mais agradecer do que pedir. Que me deu vida em abundância, me deu uma família maravilhosa, me deu uma oportunidade. Então eu tinha muito a agradecer a Deus por todo aquele ano, por todas as coisas que eu tinha passado, as experiências vividas e tudo mais. Muitas coisas vieram à tona e foi muito gratificante tudo isso. Você vê a mão de Deus nos detalhes. Quando você olha pelo retrovisor, caramba, o que Deus fez. Você olha no momento, parece que Deus não está agindo, mas você olha para o retrovisor e vê quanto Deus já não fez na sua vida, quanto livramento, quanta coisa. E aquilo eu tinha muito a agradecer. Só que de repente eu comecei a me sentir mal, eu me isolei num canto da minha casa. E a nossa mente, gente, a mente é um negócio, se você não controla, ela te domina. Ela começou a vir uma série de pensamentos e a gente tem que estancar isso. Quando vem algum pensamento, Senhor, me ajuda. A gente tem que ter essa humildade, me ajuda na minha fraqueza. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Me ajuda porque aqui está difícil para mim, me ajuda, mas busca ajuda também. Ajuda terapêutica, ajuda de um amigo, né? É importante dividir. Tem o CVV 188, o pessoal treinado, qualificado, para dar uma força para você, para dar um incentivo, e tem resgatado milhares de vidas. Então, luta. Vida é maravilhosa, gente. Essa vida passa, efêmera, frívola, porque vai passar. As coisas boas passam, aproveita, as coisas ruins também passam. Vão passar. Então, sereno em Deus, descansa no Senhor, mais Ele fará. Essa é a parte difícil, descansar no Senhor. E eu estava meio aflito, e foi a primeira vez que eu cheguei a contemplar, falei, Senhor, me leva daqui, eu não aguento, esse mundo está muito cruel, está do mal, né? Me leva, eu quero ir na tua presença, quero descansar, esse mundo tá uma camada, o olhar estava deformado, eu estava vendo pela lente dos meus olhos. O mundo, a vida é bela, tem muita coisa legal na vida, se a gente olhar, quanta coisa bacana que Deus te proporciona, as amizades, os elos, relacionamento, esposa, filho, experiências, tem muito para agradecer. Muito agradecer e quase nada para pedir. Hoje eu dou valor pelo ar que eu respiro, cara. Porque eu fiquei sem respirar por 4 dias. Como? Né? Esperando com aparelhos, né? Caramba. Então, hoje eu aprendi a dar valor ao ar. Eu nunca tinha pensado nisso. Caramba, eu respiro. Mas, Mastral, você consegue perceber, não é onde errou, mas o que você poderia ter feito para não chegar nesse ponto? Para até alguém que está sentindo alguma coisa agora buscar ajuda, claro, né? Psicológica. Não alimenta isso. Não acho que sozinho você consegue, você não consegue. Né? Porque chega um ponto que você não... Se alguém que estende na mão, não que aponta o dedo. A gente tem que estar
solidário um ao outro é chorar com os que choram, celebrar com os que celebram. A Bíblia dá Então, toda a bússola. Você deveria Aí, devia ter dividido o peso dividido fica mais leve. Eu não dividi. O remédio eu devia ter também. ligado para alguém, devia ter ligado para um amigo, devia ter conversado com a minha esposa, devia ter buscado ajuda com o médico que tinha me dado alta, né, terapia, alguma coisa. Você tem que fazer algo. Principalmente quem está mais perto, né? Mas olhando para trás, você consegue entender por que você não pediu ajuda? Era vergonha? Porque eu me entreguei, eu fiz a besteira de me entregar. Gente, aquele negócio. Lembra do filme do Van Damme? Retroceder, nunca deixe jamais. Não desista, entregar, persista, não se entrega. Porque o diabo aproveita da sua fraqueza. Né? Assim como o poder de Deus se aperfeiçoa da nossa fraqueza, o diabo ele vê seu ponto fraco. E você ele imagina bate que onde depois você tá vai melhorar, você está passando uma fase difícil, mas depois vai, como está hoje, né? Exato. Melhor. Então, eu achei, não, mas, claro, melhora. Tudo passa nessa vez, são etapas, são momentos. Vai ter tempestade, a gente fica aflito. Senhor, a tempestade, Jesus está dormindo no barco. Tá a tempestade, né? Então, vai ter tempestade sim, na vida teremos aflições, não está escrito que não vamos ter problema. Todos os profetas, todos os apóstolos passaram por dificuldade, passaram por lutas e venceram. Por isso que são mais que vencedores. O cara foi preso, açoitado, mas mais que vencedores. Sabe o que é ser mais que vencedor? É você usufruir de algo chamado de galardão. É você ter a honra e o privilégio de entrar na Jerusalém Celestial pela porta da frente, é ter acesso à árvore da vida, né? Que tem os frutos da árvore da vida. Então é algo, é você ceiar com Deus, né? Na mesma mesa. Isso é imensurável, com o Criador de todas as coisas. Ele olha pra gente, cara. Terra é um pontinho no nosso cosmos, né? Um grão de areia. O Sol 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. Todo o nosso sistema solar é um pontinho na Via Láctea. A Via Láctea é um ponto. Hoje o que a gente enxerga do universo, observável, é 4% só. A gente não tem capacidade de ver tudo. Esses 4% a gente já não sabe nada. Buraco negro, matéria escura, não sabe porcaria nenhuma. Energia escura. Né? Não sabe nada disso. Então o Criador fez todas essas coisas, mas ele olhou para nós. Olhou para esse planetinha, fez 6 carnes, fez um humano, fez fraco para com os fracos, para alcançar os fracos, como Paulo coloca. Fez de judeus com os judeus para alcançar os judeus. Se viu na condição humana para nos alcançar. E o preço foi toda a lágrima, todo o sangue, todo o suor dele. Ele pagou esse preço por nós. Então a gente vê tanta briga tosca em nosso meio, por causa de religião, por causa de raça. Aí tem cor diferente, mas o sangue é o mesmo. É o mesmo sangue que Jesus morreu por mim, morreu por todos nós. E trouxe valores divinos para nós. Né? Mudou a maneira de contar o tempo e tudo mais. Então naquele momento, eu acabei dando vazão à minha mente. Em vez de buscar a Deus, buscar em primeiro lugar o Senhor e o mais Ele fará, eu não busquei. Eu dei vazão a meu sentimento, a minha emoção, e aquilo foi tomando conta. Eu comecei a entrar num desespero muito grande e eu queria partir. Mas na minha mente, eu falei, eu preciso fazer uma transição suave, que é uma utopia, viu? Deus é o Senhor de todas as coisas. Às vezes pessoas que eu recebo muitas mensagens, pessoas às vezes tentaram tirar a vida e de repente ficam numa cadeira de roda, ou tem uma sequela, tem um desdobramento. Então não brinca com Deus, não brinca, sabe? Você vai no momento que for de Deus, entrega a sua vida para Ele, mais Ele fará. E viva a vida, tem coisas fantásticas na vida. Tem muita coisa bacana. A gente corre tão rápido pela vida e não para observar a paisagem. Pô, você vai numa estrada, tem coisa tão linda, tem flores, tem campos, tem pasto, tem ar. E acabei sucumbindo a isso. E acabei apagando, né? Você acorda no hospital depois? Acordei 4 dias depois, em coma, no hospital. E assim, os médicos já tinham desacreditado, né? Já tinham aberto o TI. Depois, quando eu soube dessa história, eu falei, puxa, já sei porque que abriram. Abriu porque despede, porque a medicina fez o que podia e o corpo não está respondendo. E aí, depois de 4 dias, eu abri os olhos e vi um monte de olhos olhando para mim. Foi abduzido, um monte de me analisando. Quem estava no quarto? Tinha médicos. Eu estava no UTI. No UTI. Eu vi um grupo de médicos, primeira coisa que eu vi, mas minha esposa ficou do meu lado o tempo inteiro. Isso foi uma coisa que tem um resíduo de memória muito presente. Eu não tive EQM, não tive túnel de luz, nada disso. EQM é experiência quase morte. Quer dizer, eu vi o túnel de luz. Você não viu nada? Não vi nada disso. Não vi céu, não vi inferno, não vi nada. É como se esse espaço de tempo não existisse para você. Não existisse. A sensação que eu tinha é de estar flutuando num céu sem estrelas. Ou num mar, assim, não chega numa profundidade do oceano que a luz não chega. Entendi. Então eu senti uma leveza, senti uma paz muito grande, né? Mas sem medo, sem nada, só isso. De repente, no meio daquele silêncio, eu escutei uma música, um cântico. E alguma coisa dentro de mim falou, pô, vou perseguir isso. E eu segui aquilo ali. Depois eu fiquei sabendo, quando eu recobrei a consciência, e volta meio lesado, né? Recobrei a consciência, minha esposa cantava para mim, cantou louvores para mim. Não tiraram ela da UTI, ela ficou lá. Grávida, tudo, ela e o Lian ficaram lá. Orou, me ungiu, usou todo o frasco de óleo, cantava, ficava do meu lado o tempo inteiro, só saía para comer.
né? Então, os médicos deixaram, né? E foi muito bacana a equipe médica, a doutora Patrícia, a Carol, toda a equipe médica me atendeu no hospital, médicos, enfermeiros. Que Deus age através dos médicos, incrível. Né? Eu tem que entender isso. Eu acabei sendo seduzido pela ideia deformada que todo o meu esforço tinha sido em vão. Falei, puxa vida, 800 vídeos no canal, anos de ministério, seminário, curso, treinamento, né? E de repente, 23 livros escritos, parece que caiu a semente no asfalto. Eu não estou vendo fruto disso. Eu acabei vendo uma fração do todo. O diabo ele faz isso. Sabe aquele negócio do gato que quer fazer intimidar o outro? Então ele fica de lado e arrepia. Ele está dando uma ilusão. Eu sou mais forte que você, mas não é. Né? O diabo ele é muito mais oportunista do que poderoso. Né? Poderoso é Deus, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é oportunista. Ele vai trabalhar de acordo com o espaço que se oferece para ele. Eu acabei sucumbindo a isso, nessa astuta cilada do diabo. Caí nessa e aquele que está em pé que vigia para não caia. Eu aprendi isso da pior das maneiras possíveis. Então, tomei um tombo grande. Quando eu voltei, eu, claro, percebi. Estou no hospital, vi tubo, pôs a mão, não tem tráqueo. Estou bem, mas assim, minha voz não saía, porque estubaram, então a voz não sai, as pregas vocais ficaram pressionadas. Mas eu comecei a recobrar a consciência, rapidamente eu fui transferido para uma semi-intensiva. Lá, houve uma clareza muito clara de mente, minha mente estava preservada, até fizeram uma bateria de testes comigo, isso é um milagre, gente. Não tem lesão nenhuma neuronal, o cérebro está perfeito, que bom. Sem lesão nenhuma, e assim, teve um hiato, né, até perceber tudo, socorrer, e assim, podia ter morrido, mas Deus não foi, me resgatou, sabe, foi lá no fundo do poço, estendeu a mão, volta, que ainda não é teu tempo, eu tenho mais coisas para você, grandes e maravilhosas coisas. Hoje eu vejo isso com muita gratidão a Deus. Ver toda a família, amigos, o desdobramento da galera do hospital, enfermeiro, cara, seguidor, leu meu livro, minha mãe te segue, até peço perdão para uma enfermeira que veio, me deu o telefone da mãe, eu perdi, manda de novo, por favor. Então, eu falei com a mãe e ela trouxe uma palavra, todos falaram praticamente a mesma coisa, usando pessoas diferentes. É um mover de Deus usando pessoas diferentes na sua igualdade. E todo mundo dizia a mesma coisa, e uma palavra que quase todos usaram, falando, olha, esse mundo realmente está mal, tem coisa ruim mesmo, mas por isso que você está aqui, para ser luz, para fazer a coisa boa. Eu até me trouxe a lembrança uma frase do Bob Marley, né? Se atenha a mensagem, não ao mensageiro. Ele ia fazer um comício pela paz, né? Isso foi abarcado até no filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Ele faz uma citação. E deram 2 tiros na porta dele na véspera, e mesmo assim ele fez o comício. Aí perguntaram para o cara, por que você fez isso? Tentaram te matar? Ele falou, o pessoal que quer fazer o mal, a maldade, não tira um dia de folga. Eles trabalham full time. Por que a gente está aqui do bem, a gente vai folgar? Né? Então vamos fazer o bem. Por isso que a gente está aqui, para fazer o bem, para ser luz do mundo, sal da terra. Isso trouxe uma empatia muito grande comigo, um acolhimento. E todo mundo falava a mesma coisa. Falava assim como foi com Elias, achou que era o fim. Não, tem mais. Come e bebe, longa será a tua jornada. Então, eu recebi esse suprimento divino, sabe? Um pão e água de Deus que tem dado suprimento. Longa será a minha jornada, ok, vou aproveitar a vida, vou ter um olhar mais sereno. Estava muito ansioso. Pensando no dia de amanhã, não, hoje eu estou mais sereno. Eu vivo cada dia e com intensidade agradeço a Deus, faço o bem que eu posso, estendo a mão. E essa nossa passagem aqui, a gente está deixando sementes do bem. E 10 dias internado, aí toda a bateria, sem sequela neuronal, sem lesão hepática. Os médicos falaram, isso é um milagre. Se você não acredita em milagre, acredita. Então, fantástico assim o que Deus fez. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, cheguei do hospital, estava com curativo ainda, abriram aqui para ter acesso venoso e UTI precisa. Eu, com curativo, já fui direto fazer um vídeo, preciso contar para a galera, que é importante você sinalizar que você erra também, mas o erro faz parte do acerto, não desiste, persiste. Então, com muita humildade, diz, ok, errei, mas que você não erra, não faça o mesmo caminho que eu, porque esse caminho é tortuoso. E pode ter um desdobramento. Eu podia ter uma sequela, podia ter uma lesão. Então, Deus, na sua graça infinita, me deu a oportunidade de continuar sem nenhuma sequela. E hoje eu tenho um olhar diferente, sabe? Depurou, melhorou meu relacionamento com todas as pessoas ao meu redor. Olhar mais sereno, mais calmo. Né, descansando e aproveitando cada dia e procurando fazer o bem. Estava meio ansioso, estava muito preocupado. Fulano falou mal, falou bem, não importa. Falaram mal de Jesus, crucificaram o amor, enalteceram o bandido, então faz parte. Na vida teremos aflições e vamos ser perseguidos. Tem que estar preparado para isso. Deus é maior, Deus é maior. Amém. Luta, galera, luta, porque Deus é maior. Que felicidade, cara, de você ter passado
por isso e superado. Sim. E estamos aqui conversando. Quando eu soube, eu estava em viagem lá para a Turquia. Te mandei mensagem, falei, vamos conversar o mais rápido possível. Recebi ondas de amor, cara. Ondas e estamos de aqui, amor. graças a Deus. Palavras cara. e palavras. Próximo. Não para afagar o ego, mas para dizer, Deus usando essas pessoas. Claro. Cara, estamos com você. Sim, você tem que se lembrar das coisas boas, né? Porque senão você fixa só nas coisas ruins. Exato. Tem que se lembrar em quantas pessoas você ajudou, ajuda, quanto... Eu não tinha ideia da dimensão disso. Eu não colhei isso. Né? Ver a tua primeira vinda aqui, o quanta gente ela alcançou, o quanta gente é agradecido por isso. Claro que vai ter crítica. Eu vi o desdobramento disso. É infindável. Recebo até hoje mensagem de apoio, de incentivo, de acolhimento. Falei, puxa, que bom. Quantas vidas foram transformadas? Exato. A gente enxerga muito pequeno. Deus me colocou uma lente ali. Não, veja macro. Vou te mostrar mais. Muita gente. Tem filho no mundo vindo, inteiro. tem mais coisa aí. Sim, só tem a agradecer. Muito mais coisa. Só agradecer a Deus. A vida é maravilhosa. Quero também no chat, o pessoal está comentando mensagens. Você também, você que é cristão também, fica à vontade de falar com ele aqui. Você não esteve aqui na primeira vez, está tendo. É a primeira vez que você está aqui com o Astral? Ou não, é a segunda. É a segunda. Ele veio a primeira vez que eu vi. Ele estava com a esposa. Exatamente. Então fica à vontade, Lene, de falar o que você quiser, de demonstrar o carinho, de falar o que o pessoal está falando aí no chat. Primeiramente eu bati um papão aqui. É mesmo? Sim. Ele chegou mais cedo, então foi cheguei legal. mais cedo. Né? E o Mastral São Paulo é um cara espetacular. Cara, você conversa com ele. Eu sei que tem muita gente que avalia as pessoas pelos vídeos na internet, faz uma imagem, mas se você conversa na frente das câmeras ou longe das câmeras, é a mesma pessoa. Cara. Exatamente. É a mesma pessoa, eu garanto para vocês. E é muito gostoso conversar com ele. Já conversei com ele fora daqui também, por telefone. Também é um privilégio. Pedi ajuda. Já, sabe, mandei meu livro para ele quando eu estava escrevendo. Lindo, então, assim, gente. fico feliz que a gente está aqui de volta. Fala, Lene. E aqui a galera no chat, tem uma boa parte da galera aqui que tá mandando abraços e beijos para você. Energias positivas. Energias positivas e tudo mais. Obrigado, e já teve bastante pergunta aqui também sobre os bala. assuntos aqui. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ler uma primeira pergunta aqui. Ó. Eu gostaria de perguntar, esse aqui é da Nerfitit Shaddai, olha o nome dela, hein? Ela fala assim, boa noite, pessoal, eu gostaria de perguntar para o Daniel se ele acredita que o nosso planeta será regenerado e feliz e se estamos rumo a isso. Eu, particularmente... Regenerado em que sentido? Tipo a pessoa acha milenista, né? Acredita que a gente vai ter um período de 1000 anos. Mas o andar das coisas mostra que esse mundo vai ficar em escombros, vai ficar em ruínas. A gente vai ter angústia como nunca teve, nem tampouco haverá onde haver. Toda a tecnologia que a gente tem é de destruição. Mesmo quem tem bunkers e às vezes salvaguarda, eu vou pro bunker e se tiver uma treta nuclear, Não. Você não escapa de um terremoto. Da ira de Deus você não escapa. Você não tem pra onde se esconder. Né? Então essa questão do satanismo, diabo, apocalipse, mas quando entra a mão de Deus, você não tem onde se esconder, não existe lugar, né? A mão de Deus vai chegar até você e você vai colher o que você semear, simples assim. Então eu não acredito que vai haver uma restauração do planeta. Interessante, só pensando no detalhe, sempre falaram de disco voador, OVNI, UFO, escambau, né? E ultimamente bombou, né? Bombou. Agora o Pentágono disse, ok, tem mesmo, nós não temos explicação. Chancelou. Até mudou de nome agora, não é mais UFO, né? Tem fenômenos, não sei o que, não sei, é outro nome. O Pentágono chancelou, realmente nós não temos explicação, vem de outro lugar. E curioso é que o Pentágono chamou uma galera de teólogos, né? Para discutir o tema, para discutir a pauta. Chamou teólogo, não chamou cientista, ufólogo, chamou teólogo. Isso me acende uma lâmpada. Eu acredito no arrebatamento, né? Então tem linhas, Explica para o pessoal, para quem não sabe o que é o arrebatamento. Arrebatamento é uma profecia bíblica que diz que nós vamos ter 7 anos, né? Chamado tribulação, e é dividido em 2 etapas, tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio tribulação, mais 3 anos e meio a grande tribulação. Aí o bicho pega na grande tribulação. Aí vem o anticristo, o governo mundial, todo esse cenário que está se moldurando na sociedade muito evidente. Então, nesse momento da tribulação... Você acredita que o arrebatamento vai ser antes eu acredito da no tribulação? Meio. Se fosse se fosse agora, alguém sumiu, o cara está desviado, não vem mais na igreja, ninguém ia dar falta. Entendi. Né? Agora, no meio, a igreja tem que passar pela prova para ser aprovada. Então a gente vai passar... 3 anos e meio. 3 anos e meio a gente vai passar, vai ter as perseguições, tudo que está narrado nas escrituras. Então, você se manteve a sua fé perseverante até o fim, você vai ser salvo. E o arrebatamento é tirar
Tirar daqui. A Isso. igreja de Cristo. Tira a igreja santa. O livro de Daniel fala sobre isso. Tudo aquele que tiver seu nome escrito no livro da vida, não vai estar destinado para o dia da ira de Deus, né? Esse dia da vingança de Deus. É promessa de Deus. Jesus, eu vou voltar, venho buscar, não vou deixar vocês órfãos, venho resgatar. Estou indo na frente para preparar lugar. Por que preparar lugar? Não tinha mais lugar, a gente se afastou de Deus, perdemos o nosso lugar. Deus foi e traz um plano de redenção para nós. Ele se faz homem, morre por nós, o amor vem e nos resgata. E mostra, que agora tem lugar para vocês. Tem a tua casa, a eternidade, né? Onde não tem pranto, nada. Vamos ter esse lugar. Mas aqui... Mas você acredita que o arrebatamento tem duas pessoas no mesmo lugar e uma pessoa vai desaparecer? Exatamente. Automaticamente. Tipo, desmaterializa. Né? Tipo, Jesus, o corpo dele sumiu. Né? E o corpo de Moisés, tudo mais. Não passa pela experiência da morte? Não. É transladado. Tipo Enoque. Né? A Bíblia é muito clara. Num piscar de olhos. Acabou. Né? Então eu creio sim no arrebatamento. Parece uma coisa estranha nos nossos dias, mas a Bíblia dá muita chancela para isso. Né? Então a gente vai assim no piscar de olhos e vai levado para o céu. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e comenta qual tipo de entrevista você gostaria que eu trouxesse para o canal. Eu vou pegar os melhores trechos dela e vou trazer para você. Que Deus abençoe você e sua casa e até o próximo vídeo. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, tinha 2 irmãs. E no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 3, diz assim: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus, ele usa até uma coisa ruim, que é a doença, para algo bom. Ele diz que a doença é para que ele seja glorificado, tanto que ele foi lá e ressuscitou a Lázaro. Muita coisa que a gente passa, muita coisa que você está passando, muitas vezes Deus permite para que ele entre com a solução e você venha glorificar ele na tua vida. Vamos voltar para o vídeo.